Oi, como vai? Meu nome é Lindalva Moraes, eu sou psicanalista. O objetivo desse vídeo é convidar a uma reflexão sobre a nossa resposta comportamental mediante tudo o que está se passando, o quadro pandêmico que nós estamos vivendo, né? Eu tenho observado muito através do que chega até o consultório e através do que está acontecendo fora também. Eu atendo pessoas que estão em outros países, outros continentes, e eu resolvi itemizar tudo que eu gostaria de abordar para que a gente possa pensar juntos. Primeira coisa a ser dita: como é que nós estamos reagindo? Os nossos mecanismos de defesa, né, a composição do nosso psiquismo, tudo que nos leva a tomar determinada ação ou determinada decisão, está muito respaldado no que a gente já viveu, no que eu tenho como jurisprudência. No entanto, neste caso, nós não temos um histórico. Nós, como indivíduos, vivendo esta sociedade atual, não temos um histórico para que o nosso mecanismo de defesa nos direcione e nos tranquilize, o que aumenta potencialmente a nossa ansiedade, uma certa angústia e insegurança. Bom, dito isso, é importante dizer também que não é a primeira vez que a humanidade passa por isso. Muito pelo contrário, nós precisamos pensar que há 400 anos antes de Cristo já existiam epidemias, pandemias, de lá para cá foram dezenas, se não centenas, guardadas as devidas proporções em regiões isoladas, letalidade, graus distintos, mas nós temos um histórico, né? Que se a gente for pensar bem, nós temos como recorrer. Podemos também amenizar esse estado de ansiedade e angústia pensando que os nossos coleguinhas chineses, italianos, estão mais avançados nesse processo de tudo que está se passando e podem nos ensinar o que fazer, como conduzir. Nós, como nação, temos um protocolo para ser seguido. Então, isso tudo, todas essas informações deveriam e poderiam ajudar para o nosso discernimento, para uma conduta mais assertiva e tranquilizadora de tudo que está acontecendo. Tratar com a seriedade que o caso pede, com a perícia que é exigida para o momento, mas com discernimento, com uma inteligência direcionada para isso, né? Eu tenho visto e eu percebo algumas coisas, algumas ações desassociadas, desconexas, que eu não compreendo. Parece que estamos numa involução civilizatória, né? Num retrocesso, num desserviço, numa desconstrução do princípio civilizatório. Nós não estamos lidando com um problema do indivíduo, nós estamos lidando com um problema do coletivo. Cada vez que nós tentarmos buscar uma solução que vai atender ao indivíduo, a tendência é que dê errado, sabe? E que tudo vai ficar mais moroso, mais letárgico, mais difícil para atravessarmos. Porque todas as soluções precisam ser vistas e pensadas para atender o coletivo, ou a sociedade, não o indivíduo. Então, quando eu vejo alguém que vai para o mercado e pega 10 frascos de álcool gel, coloca no seu carrinho e vira para mim e diz o seguinte: puxa, agora eu estou tranquila, o meu armário está abastecido. Que bom, né? Que o teu armário está protegido, ele não corre risco nenhum. Enquanto isso, temos outras instituições, como um abrigo para idosos, centros comerciais que precisam permanecer em atendimento, que está faltando esse produto. Sabe por quê? Porque tem uma porção de gente pensando como essa senhora, que enche o carrinho com frascos de álcool, que enche o carrinho com papel higiênico, isso para ficar em isolamento dentro de casa. Então, não dá para compreender. Cada vez que tomarmos a atitude para sanarmos a necessidade do indivíduo, estamos na contramão de contribuir para atender o coletivo. Uma pandemia afeta o coletivo, a sociedade. Precisamos pensar como sociedade. Em contrapartida, de madrugada,
Já para amanhecer o dia, eu encontro um senhor saindo do carro com um monte de saco de pães, sacolas de pães. Eu ajudo ele a sair do carro, ele percebe a minha interrogação, ele fala: agora não saímos todos os vizinhos para ir para a padaria buscar pão. Sai um por vez e traz para todos os vizinhos. Traz para todo mundo. Eu deixo a sacolinha na maçaneta da porta do meu vizinho, ele vai pegar. No dia seguinte é outro que faz isso, no dia seguinte é outro que faz isso. Isso é solução visando o bem de todos. Isso é buscar pequenas ações que contribuem para o coletivo. Então, é muito importante que a gente aprenda alguma coisa com tudo que está se passando, que a gente volte a pensar como sociedade intelectualizada, né? E não como homem das cavernas, e não como eu preciso... Ontem, eu acho que tinha uma pessoa no consultório conversando, dizendo: puxa, Lindalva, mas você precisa entender que isso é instinto de sobrevivência. Não é instinto de sobrevivência. Ir para o mercado, lotar seu carrinho, fazer estoque, não é instinto de sobrevivência. O instinto de sobrevivência, ela é uma inteligência celular. Então você reage imediatamente. Isso é uma coisa que ela é pensada, ela é arquitetada. O nome disso, analiticamente, é comportamento predatório. Comportamento predatório é aquele que eu só penso no meu bem-estar, em detrimento se o outro vai ficar bem ou não. Esse é problema dele, é uma questão dele. Eu preciso priorizar o meu bem-estar, e se isso vai onerar o meio ou o próximo, que pena para ele. Então, isto é comportamento predatório. Cada vez que eu ouço o caso de alguém, atendo muita gente que é profissional de saúde, e essas pessoas me dizem: puxa, Lindalva, chegou uma pessoa com uma temperatura entre 36 e 37 graus, exigindo atendimento, querendo urgência para o seu atendimento. Ele não tinha nenhum outro sintoma, ele tinha uma oscilação de temperatura, mais nada. Sabe o que é isso? O nome disso é carência afetiva. O nome disso é comportamento histérico, mas aquele que eu quero a atenção voltada para a minha necessidade. Eu preciso me sentir atendido, eu preciso me sentir importante. Olha, eles não estão lá para fazer terapia. Profissional de saúde que está no centro médico, que está no hospital, nesse momento está lá voltado para demandas muito maiores do que fazer terapia. Então fica calminho, fique em casa, procura entender que oscilação de temperatura acontece até quando emocionalmente nós nos estressamos ou mudamos o nosso padrão de psiquismo. Já ouviu falar de febre emocional? Então ela existe, ela é real. Procura ver se não estarão associados outros sintomas mais sério, mais grave, que vai te levar, sim, para um atendimento médico e que chegando lá vai ser mais direcionado, mais inteligente para todo mundo. Do contrário, se contenha, fica calmo, vai ficar tudo bem. É grave, é sério, infelizmente teremos óbitos, obviamente temos óbitos o tempo todo por outras razões. E precisamos estar prontos, inclusive, para acolher socialmente, psicologicamente, financeiramente as famílias e as pessoas que perderem seus entes queridos. Não é hora de pensar nisso agora. Um problema por vez. E o problema da vez é que todos fiquem bem. Precisamos pensar que todos precisamos, da melhor forma possível, priorizar para que todos fiquem bem. Não eu ficar bem. Eu preciso de atendimento, eu preciso, sem nenhuma razão nem fundamento a mais para isso. Isso deteriora o comportamento do coletivo, né? Outra coisa que chega até o consultório e que eu acho muito interessante, as pessoas estão aterrorizadas, elas estão com medo de trabalhar, elas estão com medo de se relacionar, elas estão com medo de se expor. Eu acho isso prudente, sim, o medo preserva a vida, desde sempre. Calma, nós temos um protocolo a seguir. Se propõe ao isolamento, vai ficar tudo bem. Psicologicamente é um pouco difícil, mas tenta aprender outras coisas, tenta usar isso como uma oportunidade. Se o teu empregador é negligente ou está lidando com imperícia, né, para o que está acontecendo, não consegue compreender que o isolamento agora é um bem necessário para a humanidade, puxa, que pena, eu sinto muito por você. Faça o que tiver ao teu alcance,
mas priorize o teu bem-estar. Não vá cavar uma quarentena, não vá para o posto de saúde cavar um isolamento. Tenta conscientizar o teu empregador, mas não vá lá procurar uma anuência médica para que você seja obrigado a ficar em casa, porque com isso você também onera o sistema de saúde. Então, existem muitas coisas a serem consideradas nesse momento para que a gente pense como coletivo e a gente fique bem logo, sabe? O protocolo, ele é otimista, ele não é ruim não. Se nós pensarmos bem, existe um protocolo, a gente já tem um norte, nós temos sabido o que é para ser feito. Isso já deveria nos atribuir uma certa tranquilidade. Vamos fazer, vamos cuidar de um problema de cada vez. Existe uma previsão de colapso econômico. Meu filho, não é prioridade neste momento. Neste momento é que todos fiquem bem. Daqui a pouco nós vamos pensar no que há a ser feito financeiramente, pensando como coletivo, como sociedade. Daqui a pouco nós vamos entender o que cabe a cada um para retomar a economia e as finanças familiares. Agora, o objetivo é que todos fiquem bem, porque sem gente bem, saudável, com vida, não tem sociedade, não tem sistema financeiro, não tem economia. Entendeu? Então é isso. Eu acho que é um apanhado de tudo um pouco que eu tenho visto, principalmente sobre comportamento. Algumas coisas me deixam bastante feliz, outras me entristecem profundamente, que parece que existe uma involução. Se você é formador de opinião, se você é líder de algum grupo, de alguma comunidade, quiçá de uma nação, não faça bobagem, não fala besteira, não fala coisa que você não tem certeza, porque você, como formador de opinião, você vai direcionar o comportamento de muita gente, e isso é muito perigoso, né? Então, se você é um líder religioso, não fique fomentando, não terceirize a proteção para a ordem divina, mesmo porque Deus tem mal o que fazer, né? Não dá para ele dizer, tá bom, vamos todo mundo macumunado aqui dentro da mesma instituição religiosa que eu vou proteger todo mundo, vocês podem trocar vírus aí, fique tranquilo. A fé não serve para isso, né? A fé não serve para isso, muito pelo contrário. A fé nos sugere prudência e inteligência. Eu acho que um último assunto que também é relevante, eu vejo muita gente postando coisa o tempo todo. Nós estamos recebendo inputs de informação vindo de toda a parte, vindo de todo jeito, vindo de toda forma. Para tudo. Não faz isso não faz isso com o teu cérebro, não faz isso com o teu psiquismo. Escolha uma fonte fidedigna e acesse de manhã, acesse à noite, veja a informação que é pertinente, acabou. Não fica toda hora em rede social, não fica toda hora recebendo mensagem em grupo de WhatsApp, televisão ligada o dia inteiro. Não fique se inflamando disso, porque não vai adiantar. Não tem novidade nessa velocidade que você está imaginando. Você se atualizar pela manhã em uma fonte, usar esta mesma fonte para se atualizar no final do dia é suficiente, você não precisa de mais que isso. No mais, você só está contribuindo para o aumento dessa ansiedade. Eu acho que, enfim, as pessoas usam inclusive um estado de alerta deste porte, desta grandeza, para se autopromover, para promover likes, para promover exposição, para falar bobagem sem fundamento. Eu nunca vi tanta celebridade postando o tempo todo sobre este assunto e às vezes falando bobagem. Vamos dar um tempo, pôr o pezinho no freio, né? Vamos agir com discernimento, seriedade, porque daqui a pouco isso vai passar. É o que está acontecendo no nosso coleguinha da China, é o que está acontecendo na Itália. Daqui a pouco vai passar, vai ficar tudo bem e a gente vai ter que juntar os cacos juntos. Entenderam? Muito obrigada.